Olá, alunos do 7º ano, tudo bem com vocês? Eu tô gravando então essa aula pra gente conversar um pouquinho sobre o nosso próximo conteúdo, que é a subtração de números inteiros, né? Dando continuidade ao nosso estudo aí com números inteiros. A aula passada a gente trabalhou com adição, então agora eu farei alguns exemplos com vocês sobre a subtração, ok? Da mesma forma que eu fiz na adição, eu irei resolver alguns problemas envolvendo, ok? A subtração de números inteiros. Então, a nossa primeira situação que eu tenho aqui, né? Eu quero determinar a variação da temperatura em um local. Então, quando a gente quer fazer isso, eu tenho que identificar qual foi a temperatura máxima e qual foi a temperatura mínima, e fazer temperatura máxima menos temperatura mínima, ou seja, maior temperatura menos a menor temperatura, ok? Aí eu tenho 3 cidades aqui, então nesse meu quadro estão registradas as temperaturas mínima e máxima de cada cidade, tá? Cidade A, por exemplo, menos 5 graus a mínima, máxima mais 1 grau, tá? O mais e o menos, gente, para identificar se a temperatura é positiva ou negativa, ok? Então, a partir desse quadro que a gente vai calcular a variação da temperatura em cada cidade, ok? Por exemplo, para a cidade A, nós temos uma mínima de menos 5, tá? Veja que eu representei essa temperatura aqui, menos 5, e a máxima é de mais 1. Então, se eu contar os espaços que eu percorri, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, a minha variação foi de 6, tá? Matematicamente, numa operação de subtração, eu faria a temperatura maior menos a temperatura menor, tá? Essa conta aqui explicarei melhor para vocês ali na sequência, tá? Agora, para a cidade B. Então, para a cidade B, nós temos uma mínima de 2 graus positivos e uma máxima de 7 graus, tá? Se eu localizar na reta numérica, ó, de mais 2 foi para mais 7. Então, o que eu percorri foi 1, 2, 3, 4, 5. Então, variação de 5, tá? Matematicamente também, temperatura máxima menos a temperatura mínima, ok? Então, o que eu gostaria de explicar nessa continha para vocês, tá? Quando a gente for trabalhar com subtração agora, tá vendo? Eu deixei até em vermelho o sinal negativo aqui para vocês. Na subtração, o que a gente vai fazer com esse segundo número? Eu vou inverter o sinal dele, certo? Perceba que eu coloquei em vermelho, eu tirei esse sinal do meio e eu fiz a inversão aqui do menos 5 para o mais 5. Aí ficou mais 1 com mais 5, mais 6, tá? Na segunda continha, eu fiz absolutamente a mesma coisa, mais 7 com menos mais 2, ó. Se aqui no meio for menos, eu tirei esse sinal de menos e peguei esse mais 2 e inverti. Então, mais 2 ficou menos 2, ok? Então, mais 7 com menos 2, mais 5, certo? Lembra da nossa aula passada? Se eu tenho 1, tenho 5, total tenho 6. Agora, se eu tenho 7, gastei 2, sobrou 5, certo? Essa questão da gente estar fazendo a inversão entra no conteúdo de números opostos, tá? Então, o sinal de menos na matemática, quando ele está na frente de um número, por exemplo, ele pode indicar o número oposto, tá? Simétrico ou oposto, por exemplo, de mais 5 é menos 5. Da mesma forma de um número negativo, o oposto de menos 6, mais 6, ok? Então, na subtração, a gente sempre vai ter que inverter o segundo valor aqui para poder resolver. E daí a gente acaba caindo numa adição, como a gente fazia antes, certo? E como ficaria então para a cidade C, né? Então, para a cidade C, nós temos uma máxima de menos 2 e uma mínima de menos 6. Olha aqui na minha reta numérica como ficou isso. Então, ficou assim, ó, de menos 2, a máxima tá aqui, e a mínima de menos 6. Então, de menos 6 eu tenho que ir para menos 2, certo? Então, eu percorri 1, 2, 3, 4 espaços, por isso que a variação foi de 4, tá? Só que aqui eu tô trabalhando com 2 números negativos, certo? Mas em termos de reta numérica, os espaços ali, a forma de eu contar permanece o mesmo, certo? Colocando em termos de conta para vocês, ficaria menos 2 com menos 6, tá? Lembra que então o que eu vou fazer? Eu vou inverter o segundo valor. Então, se eu inverter o menos 6, ele vira mais 6. Aí, se eu tenho 6 e gastei 2, ainda me resta 4, certo? Então, por isso que ficaria mais 4, ok? Pessoal, essa letra D aqui desconsidera, tá? Que eu iria colocar mais um item, mas a gente vai trabalhar aí com as 3 cidades, ok?
Então é isso, eu espero que tenha ajudado, que vocês tenham compreendido essa questão aí da subtração, tá? No próximo vídeo eu vou falar com vocês sobre os exercícios aí, ok? Um grande abraço, pessoal, e bons estudos!